Acabei de colocar, nós estamos ao vivo. Hoje Oi, aqui a gente está com a Gabriela Scardini, que é minha contemporânea de faculdade aqui na EASH, e ela está na Universidade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. E hoje a gente vai entrevistar ela para ver o que ela tem para contar para a gente um pouquinho de lá. E aí, Gabi, tudo bem? tudo bom? E aí? Aqui tá bem, né? Tirando alguns probleminhas de sempre, tá bem, né? Fazer o quê, né? Bom, vamos começar. Aí, onde você está mais especificamente, Gabi? A Universidade da Pensilvânia fica na Filadélfia, é um bairro de universidades, chama University City, e aqui em volta tem outras universidades, tem a Drexel, tem mais umas universidades assim, então eu praticamente nem vou para o centro da cidade, eu fico mais aqui mesmo, que é um bairro que mora mais estudante. Bom, vou falar um pouquinho mais sobre você. Seu curso aqui no Brasil é? Sistemas de informação na USP, que acha? E aí no exterior você está cursando o quê? Então, no meu TOA, nos meus termos de aceitação, é Computer and Information Science. Mas aqui mesmo, os majors deles são diferentes, não é que nem no Brasil. No Brasil, na hora que você se inscreve na universidade, você já sabe todas as matérias que você vai cursar e é bem fechadinha a estrutura. Aqui meio que tem muita gente que entra na faculdade e nem sabe ainda qual que vai ser o major, o que vai estudar. Então, para mim, meu não tem meio que uma turma que eu siga, eu não tenho uma turma aqui que nem você tem no Brasil, a turma de sistema de informação, que você faz sempre as mesmas matérias. Aqui eu pego umas matérias aleatórias, então nem todas elas estão dentro desse Computer and Information Science, mas está tudo interligado. Entendi. Mas teve uma coisa que eu ouvi falar que 75% dos créditos que você cursa aí tem que É. ser relacionado com a sua área, que seria Computer Science. É Uhum. verdade isso daí? Como que funciona? Sim, é verdade, mas quem vai falar se é relacionado à sua área ou não é o seu advisor aqui. Então, quando você entra na faculdade, tem um professor que eles colocam, geralmente um professor, né? Pode ser outro tipo de pessoa na universidade também, que eles colocam como seu advisor, tudo que você precisar, você procura a pessoa, tipo, se tiver problema, para assinar documento, essa pessoa. No caso meu, ele é chefe do departamento. Ele é chefe de alguma coisa internacional de engenharia, porque aqui, Computer and Information Science faz parte de engenharia. Então, ele falou para mim que eu podia pegar qualquer coisa relacionada à engenharia, e eu peguei umas matérias que não estão nesse departamento, mas que muita gente do meu departamento pega, por exemplo. Então, é ele que determina. Então se você colocar em outras palavras, vai da boa vontade do cara ou do bom senso dele até. Exatamente. Até porque não é diretamente relacionado. As matérias que você faz no Brasil nem sempre tem aqui, as matérias daqui e de lá nem sempre estão disponíveis. Então vai do bom senso do cara saber se está relacionado. Às vezes te perguntar alguma coisa. No meu caso, não, ele foi muito de boa, mas às vezes ele pergunta, mas o que que isso tem a ver com o que você vai fazer, principalmente se ele não é da sua área. Na minha área, as matérias que eu peguei são relacionadas, então ele nem me fez pergunta desse tipo. Às vezes, já vi pessoas que o IE perguntou, né? Porque é uma organização que administra os bolsistas aqui nos Estados Unidos. O pessoal dessa organização entra em contato com a pessoa para saber, mas isso está realmente relacionado com o seu major? Daí a pessoa tem que justificar, mas tudo depende, né? Eu Entendi. acho que o legal é que é isso, né? Não é uma coisa tão rígida assim quando as pessoas pensam, né? Tem uma burocracia grande, mas tem bastante conversa para acertar os detalhes. Então foi mais ou menos assim que funcionou. Sim, sim.
É bem legal, porque aqui eles são mais livres, as universidades americanas são mais livres em relação à matéria, professor, essas coisas. Já ouvi muitas pessoas da França, Espanha, Itália, falando que também o modelo é bem diferente. Aqui eles são mais livres, você pode conversar para tudo, basicamente. E o pessoal, assim, quanto à bolsa, eu acho que a CAPES, o IE, que é essa organização aqui, eles estão sendo muito legais com isso. Porque, lógico, se você quiser fazer uma coisa que obviamente não faz parte do seu programa, aí é meio. Não digo que você deveria arriscar, tipo, se você pega várias matérias que não tem nada a ver com o seu curso, é uma coisa. Agora, você pega matérias que têm relação, nesse tipo de coisa, eu não tive problema nenhum. Bom, é bom de ouvir isso, né? E agora outra coisa relacionada à matrícula, já que a gente está matrícula, matéria, você teve algum problema em, por exemplo, pegar uma disciplina, você queria fazer IA, daí você foi lá, tentou se matricular, mas a turma estava cheia, e muitas vezes nessas universidades intercambistas ele é o último a poder escolher. Eu não sei se é assim aí na sua universidade, mas você teve algum tipo de problema assim? Então, aqui eu demorei para entender o que eles fazem, porque assim, eles têm uma pré-matrícula, que é um período de matrícula avançada, tal, que é mais fácil de você conseguir, mas eu não sei quais são os critérios deles. Eu até mandei um e-mail para o meu advisor um dia, porque eu estava lá escolhendo matéria. O sistema é muito legal de usar, pelo menos aqui na Universidade da Pensilvânia, e você se inscreve na matéria, se tiver vaga, você está lá dentro. E aí eu perguntei para o meu advisor, como é que eu sei se eu fui aceita? Aí ele falou, não, se você conseguiu se inscrever, se teve vaga, você foi aceita. Então, eu não sei quais são os critérios, se você pode ser chutado para fora da matéria, se tiver alguém com mais requisitos, com preferência, não sei. Mas até agora, pelo que eu entendi, você se inscreve se tiver vaga, e se tiver cheio, só se alguém desistir. Eu tive um problema nesse último semestre, porque não sei porquê a minha ID da universidade não funcionou para eu fazer matrícula, até meu advisor responder, até voltar o acesso, perdi esse período de inscrição avançada, não consegui me matricular em engenharia de software, eu acho, e depois fizeram, aqui tem muito aluno fazendo aplicativo, para coisas da universidade, e aí um desses aplicativos é para você ser avisado quando abre vaga. Não abriram para esse, mas abriram para outra matéria que eu queria, então aqui tem mais liberdade. Depende muito da universidade que você vai. Aqui na Universidade da Pensilvânia parece que tem muita vaga, e a minha roommate, ela era da Rutgers, eu acho. E ela falou que lá é uma universidade muito grande, com muita gente, e que eles tinham muita dificuldade para se matricular, porque nunca tinha vaga. Aqui já é mais fácil, porque é uma universidade mais rica, tem que ter mais vaga para o pessoal fazer o que eles querem. Mas acho que depende. Então, Esse foi um problema que eu escutei bastante nas universidades da Califórnia, mas eu não sei se é tipo a USP assim que tem o Butantan em vários campos, mas lá tem a Davis, tem a Los Angeles, tem Irvine, e todas elas foi comum eu escutar que as pessoas não conseguiam matricular em todas as matérias que elas queriam. Então não sei, né? Eu fiquei nessa dúvida. Aí conversei, eu acho que foi com o Lucas, que ele tá na Minnesota. Eu não tenho certeza se foi com ele, mas alguém me disse que muitas vezes as turmas lotavam, mas 2 semanas depois, tipo, muita gente largava. Daí você conseguia entrar. Então, eu não sei. Eu sei que aqui muita gente, porque você pode se inscrever na matéria, você faz uma semana, 2 semanas, e aí você dropa. Tipo, você exclui a matéria sem pagar nada, sem ter problema nenhum. Então, muita gente faz isso. Só que tem professor que fala, você tem que ir na primeira aula, tal. Tem professor que nem isso. Então, você só tem que compensar depois as 2 aulas que você perdeu. Então, eu acho que tem mesmo muita gente que muda de matéria. Mas dependendo da matéria, eu acho que não. Por exemplo, essa de engenharia de software, ninguém saiu. Mas tem matéria que sim. Eu não tive problema aqui. Não sei se
não sei exatamente como é que funciona, porque na USP é muito óbvio pra gente como é que funciona, porque eles têm lá as preferências, depois que todo mundo se inscreve, daí que eles vão dizer se você está dentro ou não, tal. Aqui no sistema da UPenn, você já sabe na hora se você está dentro ou não, e você tem que ficar mesmo checando depois, se você perde esse período avançado, você tem que ficar checando se tem vaga, se não tem, o que acontece, mas eu não tive problema. Entendi. E o oferecimento de matérias é muito grande, tem muitas matérias no mesmo semestre, porque aqui na USP, pelo menos, tem um número grande até, mas é um número. Aquelas matérias a ser ocupadas com certeza. Talvez essa ordem de chegada seja porque tenha um número muito maior de matérias e não lote todas, né? É. Então, aqui eu não sei bem, porque, por exemplo, não é tão óbvio saber quais são as matérias do seu major, quais são as matérias obrigatórias para isso, para aquilo. Tem muita gente fazendo muita coisa diferente. Então, eu não sei se eu tivesse fazendo os 4 anos aqui, como é que seria o oferecimento de matéria. Eu, Nesse último semestre, eu fui procurar matéria para fazer e eu não achei tanto, porque as matérias que tinha, é, ou eu já tinha feito no Brasil, porque eu estaria no terceiro ano e meio, né, no Brasil, ou eu já tinha feito, ou conflitava horário, então tinha várias matérias tipo Java, Python, matérias tipo para você aplicar iOS, tinha várias matérias assim, mas elas conflitavam horário, então não sei como um aluno faria, por exemplo, para fazer duas dessas, não dava. E tinha muita matéria de mestrado. Então, o que eu fiz aqui semestre passado e nesse também foi completar com matéria de mestrado. Eu não sei se tem tanta flexibilidade. Eu ouvi também que, porque aqui tem muita matéria diferente, se você quiser, você faz muita coisa além e tal. Mas eu ouvi algumas pessoas falarem que é raro os alunos fazerem interdisciplinaridade, esse tipo de coisa, apesar de ter oportunidade aqui, porque é caro, né? Então, toda matéria que você vai fazer, você paga mais. Então, para você fazer isso, tem que ter mais uma liberdade financeira. Acho que não sei dizer exatamente como seria fazer os 4 anos aqui. Para mim, não tive tanto problema, mas eu acho que não tem tanto oferecimento a mais quanto a gente imagina. Só lembrando que universidade pública é uma coisa que não tem em todos os lugares, né? No Brasil a gente tem, acha normal, mas em outras partes do mundo é tudo pago. E a gente pode estranhar, mas é assim que funciona. É, Para a próxima pergunta, Felipe? É, qual foi a motivação que você teve, Gabi, para escolher os Estados Unidos? Porque, ou não sei se muita gente no meu edital escolheu por causa de TOEFL, por ser gratuito, tipo, que eu achei até, não vou falar uma besteira, mas na minha opinião eles deveriam usar outros critérios para escolher o país. Qual foi a motivação que você teve para a escolha? Bom, eu escolhi. Eu estava muito em dúvida, na verdade, mas eu escolhi os Estados Unidos porque na área de tecnologia, de sistemas de informação, aqui que eles têm o top de linha mesmo. Então, as melhores empresas estão aqui. Se você olha as universidades, o ranking é muito bom. Apesar de esse ranking aí ser meio, como fala? Biased, sei lá, meio imparcial. É, e Imparcial ou enviesado? hã? Parcial, Imparcial? Ah, entendi. parcial. Não tô, olha. Não, então, eu escolhi por causa disso, porque na minha área é muito bom, e porque eu sabia que Estados Unidos tem uma vida universitária diferente. Então, assim, muita gente morando dentro do campus, muita atividade no campus. Eu sempre quis, sempre gostei de atividades extracurriculares. Então eu achei que vir para cá seria uma oportunidade muito grande de fazer muita coisa, extra classe, esse tipo de coisa. Então eu vim com essa expectativa, mas foi mais por isso. Não tá dando certo isso, então? Não. É muito diferente. É porque também no Brasil, quando você procura por essas coisas, é diferente, né? Não tem tanto. Então você tá no high school.
não tem nada para você fazer extracurricular. Eu fiz colégio técnico, então eu já procurei por uma coisa além da, do ensino médio, que foi o técnico em informática, que foi legal, fiz muitos amigos, era uma coisa mais prática, mas não tinha, sei lá, que nem aqui tem muita escola com aula de música, com aula de línguas, esse tipo de coisa. Aí eu já comecei aí querendo, sei lá, nos Estados Unidos, tem mais coisa para fazer e tal. Entrei na universidade na USP, entrei em vários grupos para fazer coisas para a universidade mesmo. Mas assim, acho que no Brasil você entra nos grupos para fazer alguma coisa que você queira muito e tal. Aqui parece que o pessoal entra mais nos grupos para fazer amigos, sei lá, que é diferente o jeito que as pessoas vão. Então, se o pessoal vai em atividades, aqui a universidade dá muita grana para o pessoal fazer atividade. Ninguém vai em atividade que não tem comida de graça. Então, assim, é uma coisa meio diferente. Eu não achei tão fácil assim participar de alguma coisa, até porque eu cheguei sem conhecer ninguém e não tive tanto sucesso em conhecer pessoas. Tentei me aproximar de alguns grupos, mas não senti mesma conexão, então entrei num grupo, mas achei meio desorganizado as coisas, então minhas expectativas não deram tão certo. Mas quais exemplos, assim, que atividade você procurou? Quer citar algumas, só para deixar mais claro pra gente aqui? Tá. Então, quando eu cheguei aqui, eles fazem um monte de atividade muito legal. Então, teve uma primeira semana cheia de atividades, teve festa no museu aqui da Filadélfia, teve festa na biblioteca, teve quiz, tipo, você ganhar prêmios, teve comida de graça, teve várias coisas assim durante a semana que eu tentei participar de tudo. Aí você vai conhecendo algumas pessoas, mas assim, parece que vai dar certo, mas aqui tem uma coisa que é difícil acostumar, que a gente pensa. Quando eu cheguei, eu pensei, as pessoas me perguntavam, como é que é a diferença para o Brasil, né? Eu falei, nenhuma. Basicamente a mesma coisa aqui. Tipo, pessoal, a mesma coisa e tal. Depois você vai percebendo que você fala com a pessoa uma vez, ela é muito simpática. Mas depois não tem uma segunda vez, não tem um segundo encontro. A pessoa só faz assim e acabou, tipo. Então, para você se aproximar de um grupo, é mais difícil. Nas primeiras semanas, os grupos tinham. Esqueci como é que eles chamam, mas eles têm um nome para a primeira reunião do grupo, que é onde eles vão apresentar o grupo, puxar pessoas para participar, ver o que eles vão fazer durante o semestre, o ano e tal. E aí eu achei alguns grupos interessantes, mas aí fui falar com a pessoa depois. Tem alguns grupos que são maiores que nem todo mundo entra, então eu já meio que senti que ia ter uma competiçãozinha para entrar, alguma coisa assim, já não me interessou tanto. E teve um grupo que eu entrei que era sobre conhecer pessoas de outros países, que eu achei muito legal. Mas no fim acaba sendo meio desorganizado, tem muito que procurar budget, tipo, eu acabei pegando uma parte que eu não gostava muito, que é pedir dinheiro para eventos, e eu não sou muito boa nisso, não tinha meio que ninguém guiando, então não é tão óbvio que nem no Brasil. Que nem foi para mim, né, no Brasil. Depende da pessoa, dos grupos. Legal também. Bom, é uma pena você não ter conseguido um desses seus objetivos aí, que era fazer essas coisas extracurriculares, até se enturmar nos grupos, né? Mas nem tudo são flores também, né, Gabi? Pois é, não dá para querer tudo. Vamos falar um pouco agora da parte mais burocrática, que foi da inscrição. Acho que muita gente que vai ver esse vídeo, que está vendo, eu e o Átila também, a gente conhece porque a gente está no edital atual para os Estados Unidos, né? Mas se a gente puder falar um pouquinho, até passar rápido assim, que para quem não conhece muito, que acho que tem a inscrição no site do Ciências Sem Fronteiras, você tem que ter feito o Enem. Para os editais até agora, a nota mínima foi 600, pode ser que mude mais para frente. A sua faculdade ela tem que te aprovar, ela te homologa, então daí fala que você tá apto a participar do programa.
Depois disso, para os Estados Unidos em específico, você tem que fazer o Common Application, que é. Bom, é o É um sistema deles para formulário, né? inscrição, né? É comum para todas as universidades dos Estados Unidos, pelo que eu vi. E tem que ter, para quem não tem inglês como a primeira língua, você tem que fazer um teste de proficiência. Sobre esse teste, qual que você fez, Gabi? Eu fiz o TOEFL, O IBT ou o ITP? o IBT. IBT. Eu fiz antes deles oferecerem de graça. Então, eu não tive nem que pensar entre os dois qual que eu ia fazer. Ah, entendi. Então nem chegou essa dúvida que a gente teve nesse edital. Não. É, Eu vi algumas pessoas falando que tem umas diferenças, né, na prova, que acho que não é aceito em todas as universidades, não sei, tem que ver como que foi a aceitação disso aí nas universidades. então, teve muita gente que ficou meio receoso dessa prova, porque universidades grandes que eu vi elas declararem que elas não aceitavam, como UCLA, Cornell, falar que não aceita ITP. Mas tem umas outras tão grandes quanto, que é a única que eu sei agora, que eu lembro de cabeça, é a Columbia, que aceitou a gente com ITP. Mas era uma nota altíssima, assim. O ITP acho que vai até 670, 677. A pessoa tinha tirado 617, que é o equivalente a 110 no IBT, assim. Uhum. Você tirou quanto nessa prova? Eu tirei 109 no IBT. Pouco, né? Hum? Nada. Não é uma brincadeira. E você viu se a sua faculdade tinha algum limite mínimo para a nota do TOEFL ou era, tendo feito já dava para entrar? Assim, com a nota mínima do CFC, né? Do Ciência Sem Fronteiras. Então, eu não sei, na verdade, porque na verdade, não tinha listado a UPenn entre as minhas universidades que eu tinha pesquisado, apesar de ser uma universidade muito boa, né? Eu acho que eles não iam colocar um limite maior do que 109, porque vai até 120. Acabou dando muito certo para mim, né? Então, eu acho que eu entraria nos limites aí. Pelo menos 110, acho que eles iam ter que aceitar. 109 tá aí. Eu acho que não é tão assim estrito quanto a gente pensa, porque esses limites são colocados. Não sei como é que funciona. Pelo que eu ouvi, as universidades fazem algum tipo de exceção, porque o Ciência Sem Fronteiras é um programa muito grande, está mandando muita gente, e ao mesmo tempo. Então, tem universidade que eu acho que está deixando algumas exceções, é tudo conversável. Não sei como é que foi, de fato, a aceitação do ITP? Tem que ver com o pessoal, mas às vezes não foi pelo ITP que eles não aceitaram, porque eu acho que o IE, que é o órgão que organiza aqui, que administra, não teria colocado essa opção sem pelo menos dar uma ressalva, falando, você não vai conseguir as maiores universidades por causa disso. Porque acho que eles também têm interesse em mandar o pessoal para as melhores universidades. Mas não sei, porque eu acho que eles têm um contato mais direto com as universidades, tem como dar um jeito. Com certeza. Além disso, do Ciências Sem Fronteiras para os Estados Unidos, para aí, né? A gente não tem mais. Tem uma parte burocrática de tirar visto e tal, mas acho que seria comum a todos, né? Acho que essa parte é mais fora do programa, né? Seria a parte de viajar mesmo, que deve ser comum para quase tudo. Eu queria até comentar que eu acho que o Ciência Sem Fronteiras é um programa que dá muita assistência, porque eu falei com pessoas que têm bolsa de outros países ou que estão em outros programas de outros países e não é tão claro. Eu acho que no Brasil essa coisa de edital que a gente tem, de um PDF com tudo certinho, assim, apesar de parecer confuso e muita burocracia, eu acho que é bem fácil você saber quais são as regras, o que está dentro ou não. E tem outros países que você não tem nem ideia do que você vai ter, quais são as datas, que tipo de assistência você pode conseguir, acho que depende muito. Acho que eu tive o Visa Day, por exemplo, que é um dia que nem todo mundo consegue ir nesse dia, mas eu consegui, porque a minha data de embarque era depois,
que eles explicam para você tudo como é que funciona, levaram só pessoas do Ciências Sem Fronteiras para a embaixada para fazer o processo junto. Então, acho que nisso a gente tem uma assistência muito boa. Fazer um parênteses que você falou do Visa Day, eu não tenho certeza, mas parece que agora nesse edital teve muita gente inscrita, né? Acho que foi uma coisa de 20 mil inscritos, 15 mil homologados. Então vai ter um Visa Week. Então vai ter uma semana para o pessoal do Ciências Sem Fronteiras ir lá e ter toda essa infraestrutura que você falou aí, que eu nem sei como funciona também, porque ainda não chegou o nosso. Eu acho que vai ser muito bom, porque faz o processo inteiro muito mais fácil. Agora vamos voltar um pouquinho para aí onde você está. A Pensilvânia, eu me confundi aqui. Você está na cidade Filadélfia. da Filadélfia. Ela é cidade de alto custo? É cidade de baixo custo? Como que é? Não é uma cidade de alto custo, mas assim, não é reconhecida como uma cidade de alto custo, mas eu acho que o pessoal que veio para cá, para Filadélfia, nesse edital que eu vi, levantou essas questões e até mandou cartas para cá, porque em vários sites de estatística assim, de custo, Filadélfia está mais alta do que Chicago, eu acho, coisa disso. Não é uma cidade barata, é a quinta maior cidade em população dos Estados Unidos, tem tipo 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos. Pra gente não é uma cidade tão grande assim, mas é uma cidade grande para os Estados Unidos e o custo não é tão barato assim. Mas morando no campus, eu não tenho muito gasto extra, não tenho do que economizar. Então, mas sendo ela de baixo custo, entre aspas, você recebe uma bolsa de $300. Por mais. Mas você tem o Meal Plan, né? Aí. E você tem mais alguma coisa? Porque tem outras universidades, como o de Wisconsin, que você tem um cartão lá do Meal Plan, que são $600. E você pode usar para táxi, para umas outras coisas assim também. Eu não vou lembrar mais mercado também você faz com esse cartão. Não são só os restaurantes, né? Então é um pouco diferente. Queria saber aí da sua universidade se tem alguma coisa assim também. E como que é melhor o seu Meal Plan? Então, na minha universidade, eles têm umas opções lá de meal plan, mas o IE pede que seja 3 refeições por dia, né? Eles têm esse plano. Aqui eu nem sabia, é conhecido como o plano dos atletas, eu acho, que é mais quem é atleta que precisa comer muito, então você entra lá e come de tudo, mas pouquíssima gente aqui tem o meal plan. No primeiro ano eu acho que é obrigatório, e depois do primeiro ano, todo mundo que eu conheci é até mais difícil. Eu queria que eles fossem mais abertos em relação ao que você pode fazer, porque você só pode trazer guests 10 vezes. Então, amigos que eu fiz fora, ou amigos que faziam mestrado, ou outras pessoas, assim, amigos de outra universidade, não podem entrar comigo. Então, eu tenho que comer ou sozinha, ou com os poucos amigos que eu tenho aqui, que tem o meu plano. E eu posso ir, não tem horário, tipo, a conta é para 3 vezes por dia, mas não preciso ir só uma vez no café da manhã, posso ir, sei lá, 2 vezes no almoço e tal. Fica aberto em horários bons o dining, mas aqui eles jantam muito cedo, então a janta vai de 5:30 até 8, e só em um dining hall que fica aberto até 9. Isso pra mim é uma coisa que é meio chato, porque eu tô sempre indo, tipo assim, 8:30, 8 horas, e aí o pessoal do dining hall já tá fechando. Você já entra com eles falando, mas você sabe que vai fechar, né? Aí dá 9 horas em ponto, em um dos dining halls aqui, no outro o pessoal é de boa. Mas nesse que fica aberto até 9 horas, dá 9 em ponto e eles já estão fechando tudo, falando, vamos fechar, já fechamos, não pode comer mais nada, não pode nem terminar de comer o que você está comendo. Mas, fora isso, assim, eu acho que é um plano muito bom. É uma pena que eles não sejam mais flexíveis. Por exemplo, eu ganho, acho que é $50 para comprar em algumas coisinhas da universidade mesmo, tipo café, esse tipo de coisa, mas não tem muita coisa e os $50 vão muito rápido. Mas
É basicamente isso. Essa parte que você falou deles meio que te expulsarem do dining hall, né? Eu acho que é uma parte legal. Eu pude ver um pouco disso na Europa, porque aqui no Brasil a gente está acostumado ao seguinte, né? Se o restaurante fecha 2 horas da tarde, se você chegar até 1h59, você entra e fica, tipo, até quando você quiser, né? Até quando você quiser comer. E eu acho isso uma sacanagem com quem trabalha lá, porque a pessoa, teoricamente, teria que trabalhar até 2h, 2h30, mas não, tem que aguentar você lá, né? Teve uma vez que a gente foi no mercado, eu não lembro onde a gente estava, mas a gente chegou, o mercado fechava 9 horas, era 15 para as 9, eles não deixaram a gente entrar. Eles falaram que ia fechar às 9, então não ia dar tempo da gente comprar nada. Eles simplesmente não deixaram, mas eu achei muito certo, porque se vai até às 9, a pessoa tem que parar de trabalhar às 9, não ficar recebendo cliente até às 9, né? Então, eu acho que depende, porque assim, para mim isso é uma decisão de quem contrata, não de quem trabalha. É assim, não sei como é que funcionam os pagamentos realmente, mas para mim é assim, se está aberto até as 9, por exemplo, ali você pode pegar comida até as 9. No outro dining hall que fecha às 8, não sei se o contrato deles é o mesmo, por isso que eles são mais flexíveis, sei lá. No outro dining hall, você fica até quando você quiser. Então, assim, a maioria você chega na última hora, mas você fica ali mais uma meia hora, ninguém te apressa e tal. Mas no outro dining hall, não sei, pode ser mesmo que o contrato dos dois, de ambos os trabalhadores, vá até as 9, mas um fecha antes, então o pessoal é mais tranquilo, e no outro não. Mas depende mesmo do lugar. É, Eu só queria perguntar porque você tem o Meal Plan e tem a hospedagem na universidade, então com o que você gasta a bolsa, né? Quais são as despesas ou com o que você usa esse dinheiro que você recebe? Olha, quando eu cheguei, parece mesmo, né? Quando você chega, tipo assim, $300 free, tipo, posso fazer tudo. Então tem que meio que tomar cuidado com isso, porque quando você chega, tem uns gastos, tipo, que soma ao dinheiro que eles dão para você se instalar, né? Que eles dão uma grana já para você se instalar, comprar coisa e tal. Mas depois de um tempo que eu me instalei, eu comecei a precisar de ventilador, de luz, porque aqui a luz deles, eu acho a iluminação muito ruim. É, de certas coisas assim que você não imaginava. Aí você começa a precisar de roupa. Então, não, aqui na Filadélfia, que é muito frio, não deu para economizar em casaco, esse tipo de coisa. Porque você chega e você pensa assim, por que eu vou comprar um casaco caro se não vou usar no Brasil? Mas aqui é muito frio. Aí bota é mais $150, 120, acho 120, vai, $130 para uma bota quente, porque eu precisei de bota de neve, impermeável e tal. Aí tem uns gastos assim que parece que o dinheiro não vai, mas vai rapidinho. E tem que ter um dinheiro para você reservar para coisas assim. Alguém te convidou para fazer alguma coisa, para ir em algum evento. Às vezes o evento vale a pena, é só aqui. Então você vai no evento, você precisa guardar um dinheiro, tipo, se você tiver alguma emergência médica, ou se você tiver alguma emergência, sei lá, precisa de um táxi, precisa de alguma coisa, é bom, porque aqui é muito caro coisa médica, e táxi, tipo, dependendo do que você for fazer, você teve uma entrevista, você precisa chegar lá, é meio que você precisa ter mais cuidado, porque como a gente nem vê passando pela nossa mão o dinheiro do dining e da housing, você não percebe como é que as coisas são caras, mas tem uns gastos a mais aí que tem que estar preparado. ainda falando dessa questão de dinheiro, no começo você teve um auxílio instalação, né? Você Uhum. gastou tudo isso com coisa para instalação mesmo? Como que foi? Olha, eu preciso voltar nas minhas planilhas de gasto, porque não sei, realmente é uma boa grana, não sei como é que gastei tão rápido. Mas Sumiu. quando. Hã? Sumiu o dinheiro. Sumiu, gente. Não, mas ó, eu gastei em algumas coisas, como falam? Esse negócio de coisas para casa, compra isso, compra aquilo, compra um móvel para você colocar as roupas, compra um móvel para isso e aquilo, apesar deles já darem alguns móveis aqui, né? Às vezes não é suficiente. Aí eu acho que eu completei um pouquinho o dinheiro que eu gastei com o computador. Não, se bem que o computador. Eu não sei o que eu fiz,
Mas acaba indo tudo. Eu comprei umas roupas aqui diferentes também, porque eu trouxe um monte de roupa de verão, porque pensei, verão aqui vai estar tudo assim. Aí eu guardei o dinheiro um pouquinho, logo depois o verão acabou muito rápido aqui. Então, assim, teve vários gastozinhos assim, mas depois é uma boa pergunta. Vou ver depois quanto que eu gastei aqui. E daí dou um feedback. Beleza. A E Gabi tá você no teve. vermelho lá, né? Tá devendo, já não sabe, né? Entrou no cheque especial já. É, E você também teve o auxílio que eles dizem que é para material didático, que você, pelo que eu vi, você é obrigado ou a comprar um tablet ou um computador, um laptop. Você não tem opção, né? Quer dizer, você tem um tablet ou um laptop. é. Então, eu achei o dinheiro dá bem, assim, aqui foi muito bom porque eu vim sem o computador e eu comprei um computador muito bom, com tela grande, que está sendo confiável, que eu posso ficar carregando, que é uma coisa muito diferente. E acho que eu gastei, ó, US$ 700 nisso do computador, e um HD externo, porque esse computador aqui não tem muita memória. Então, assim, é um dinheiro que dá e eu acho que é uma boa coisa, porque aqui os professores, no Brasil, você não pode assumir que todos os alunos tenham computador e que tenham internet boa. Aqui, todos os professores assumem que você tem computador, tem internet boa. Então, assim, tudo é pelo computador. Você precisa de alguma coisa, assim, só o tablet eu acho que não dá. E também tem que ver, no semestre passado, eu não tive gasto com livro. Esse semestre, eu já tive gasto com um livro, porque eu estou fazendo francês agora, e já teve um Ui, gasto. Hã? ui. São, hã? Nada, nada, Gabi, passa. São os meus 25%, tá? É, Ui. não, mas está sendo muito bom. Nossa, a professora é ótima, maravilhosa, e é bom que é a única matéria que eu estou fazendo amigo, tá? E aí tive um gasto de US$ 250, não tem como fugir, não adianta falar para a professora, eu vou olhar no computador, vou fazer isso e tal. Eu vi depois uma menina imprimindo, tirando xerox, mas como você não sabe como é que é o país, eu não sabia, ela é americana, ela fez isso, então aí já fico mais confortável fazer isso depois, mas como você não sabe, fica aquela coisa, será que pode xerocar e tal? Aí eu acabei comprando livro, que foi um super gasto. Teve outro professor também que precisava comprar alguma coisa, acho que da Harvard Business Review, para ele usar nos casos lá, que também foi mais tipo US$ 200. Então, assim, é um dinheiro que você tem que gastar, porque você tem que estar preparado, porque eles dão esse dinheiro de auxílio didático no começo e falam, você tem que usar isso para todos os livros. Só que dependendo das matérias que você pega, você não sabe quais vão ser seus gastos depois. Tive sorte que não foram muitos professores meus que exigiram livros de teoria, mas eu tive amigas que o professor exigiu livros enormes de teoria que não tinha muito como escapar. Então, Mas vamos supor, esse auxílio é US$ 1.000, se não me engano, né? acho que é. Vamos supor que eu tenha vou fazer francês, alemão, inglês e mais uma matéria lá que cada um deles exige um livro que custe US$ 250, que eu achei um absurdo, diga-se de passagem. Uhum. Mas daí eu vou, porque pelo que eu entendi, eu sou obrigado a comprar um laptop ou um tablet. Então eu já vou perder uma parcela disso e vou ter que comprar ou eu posso gastar só com livro? Tem que olhar as regras. Eu acho que ele fala que você pode gastar aquilo. Não sei se você precisa de um tablet ou um laptop, mas eu acho que é muito recomendado. Mas fala lá que também esse auxílio é para livros. Então, acho que se você comprar só livros, você pode justificar também. Não tenho certeza, tem que olhar nas regras. Mas, assim, aí também vai o dinheiro de. Meio que mistura, né? O dinheiro que você tem por mês, o dinheiro que você tem. Às vezes você balanceia. É muito difícil você dar o azar de pegar tudo muito caro, de sua instalação ser muito cara, de você gastar os US$ 300 por mês, de você gastar toda a acessibilidade. Acho que tem uma certa flexibilidade. Sim. Bom, vamos partir para. A gente ainda está nesse tema, mas falando um pouco do break. Você teve um winter break? Já, né? Tive.
E foi de quanto tempo? Foi de um mês. Não, um pouco. E, É, um mês. bom, nesse mês o housing da universidade ele fechou ou como que foi? O lugar que eu fico fechou. A minha casa fechou. Tem uma amiga minha aqui que o housing dela é mais para graduate students e tal, que não fechou. Eu poderia ter arranjado algum jeito de ficar lá. Também tem um pessoal aqui que fala para você, se você for viajar, deixa sua casa com alguém, eles fazem alguma coisa desse tipo, mas aí você não fica muito confortável com a casa de outra pessoa. Dava para eu ter arranjado um jeito assim, mas como eles dão summer stipend, que é para você usar justamente, se não tem na faculdade, algum lugar e tal, para você alugar alguma coisinha, fazer, dar algum jeito seu. O que eu fiz foi, ia ser a mesma coisa, eu gastei menos viajando, porque meus amigos arranjaram umas coisas loucas pra gente, acho que a gente gastou US$ 200 cada um para ficar uma semana no apartamento de outra pessoa em outra cidade. Então, assim, eu gastei muito pouco com isso, foi muito difícil conseguir isso, que eles procuraram muito, mas acabou dando certo, então, assim, eu não tive problema no Winter por causa disso. Mas eu acho que daria para eu ter procurado alguém aqui para arranjar alguma coisa barata também, já que eu não tinha opção. Mas meu housing fechou. E você citou uma verba aí que eu perdi, Summer, o quê? Não, não entendi. Stipend. É uma E verba que eles dão, acho que é US$ 1.300. Winter. Falei summer? É winter. falou Summer, mas daí eu não discuti, né? Tô louca porque tá chegando summer agora. É winter, mas também é pro spring, por exemplo, porque tem também uma semana agora, que é o Spring Break, e eu tive Fall Break também, que os dá em House Fashion. Então você tem que ficar esperto porque você vai ter gasto. Então aqui para comer perto é tipo US$ 10 para você vai comer. Comida é muito cara aqui. Comida é muito cara. Então tem que estar preparado com essa grana aí. Eu não sei como funciona se alguém teve problemas, porque é difícil alugar um lugar por pouco tempo. Então, eu acho que a universidade tem que ser muito parceira e entender que você é um estudante de fora, que você precisa de algum lugar, senão fica meio difícil arranjar algum lugar só para um mês, em dezembro, por exemplo. No meu caso, foi mais fácil só falar, vou viajar, vou gastar menos. Parece uma escolha inteligente. É, e então esses US$ 1.300 eles são para todos os possíveis breaks que você vai ter durante o ano, Sim. certo? Agora falar um pouco da onde você mora aí. Como Uhum. que é? Você divide o quarto? É um apartamento? É só o quarto? Tem cozinha? Então, eu tive sorte que eu vim para uma casa, para uma college house, tipo, que são os prédios aqui no meu caso, com pouca gente, acho que tem menos de 100 pessoas em cada prédio, sei lá. E tem várias configurações diferentes. Eu dei sorte que eu vim parar num que o meu quarto é separado do da outra menina, mas a parede é muito fina. Tem um buraco, assim, entre uma porta e outra, tipo, na minha porta e na dela, então eu ouço tudo. Tipo, toda vez que eu vim pro basement agora, pro porão, pra conversar, porque senão a gente ouve tudo. Toda vez que eu falo no Skype, ela ouve tudo. Mas a gente divide um banheiro e um corredor. O bom é que a pia é do lado de fora, então não tem estresse de usar o espelho, esse tipo de coisa. E a minha roommate é muito tranquila, que ela é americana. Mas aqui o roommate é bem assim, é seu colega de quarto. Aqui no Brasil não é tão comum pra gente, né, morar fora e ter que arranjar outros roommates. Tem várias pessoas, né, acho que já fazem isso, e eu acho que é mais ou menos a mesma dinâmica, assim, você vem aqui, o seu roommate é seu roommate, não é seu amigo. Se vocês forem desenvolver uma amizade, assim, é uma coisa, mas é seu roommate, entendeu? Então tem que ser meio. é, Tem que combinar as coisas antes, tem que aceitar o que a pessoa fala, tem que
Já ouvi pessoas que tiveram estresse, que o roommate era sujo, que não deu certo e tal. Pra mim tá sendo tranquilo, o único problema é que tem muito que, tipo, esse problema do som no meu quarto, mas fora isso é tranquilo. E não tem cozinha, então, por exemplo, se você quiser cozinhar, problema Olha, seu. no meu prédio tem duas cozinhas comunitárias, mas é pequeno. Se todo mundo resolvesse cozinhar, seria impossível. É que pouquíssima gente cozinha. Mas aí você tem que comprar suas panelas, você tem que comprar suas coisas. Os ingredientes para você cozinhar não são bancados pelo dining hall, então já é um dinheiro a mais que você vai gastar. Então, para mim, eu escolhi, só comprei uns pratos, umas coisas assim, bem básicas, e comprei um micro-ondas. Então, assim, cup noodles de vez em quando. Você tá trabalhando até tarde, tipo, eu várias vezes escolho, sei lá, virar à noite, por exemplo, não tem dining hall. E aí eu pego um cup noodles, alguma coisa. Não veio com micro-ondas, eu tive que comprar. E a minha roommate trouxe uma geladeirinha que ela tinha. E isso aí cabe na casa, mas para cozinhar é meio complicado. Aqui eles andaram mandando muito e-mail falando que estavam deixando a cozinha suja, estavam deixando tudo sujo e tal. E aí fecharam uma das cozinhas. E agora só com acesso pelo cartão, só que você tem que falar, tipo, que hora que você vai sair e tal, se alguma coisa acontecer. Então, assim, meio burocrático cozinhar por aqui. Na verdade eu tinha pensado mais nessa parte que você falou do que ficam fechados os dining halls, Uhum. porque daí faria sentido, e pensando um pouco numa outra universidade que eu vi que você escolhe como você vai gastar o dinheiro que você tem para comer, então às vezes sai até mais barato você comer em casa. Se Uhum. tiver um lugar para cozinhar, porque comprar fogão, panela, sei lá o que também não. Não, então, tem que ver, dependendo da moradia, como é que é, porque aqui, especificamente, é mais para estudante de transferência ou estudante daqui mesmo, eu acho. Então, não é um lugar que as pessoas precisam ficar cozinhando muito, né? Eu não vejo muita gente cozinhando, não. Certo. Aqui na Filadélfia é muito conhecido por ter food trucks, que é tipo uns caminhõezinhos com comida, tipo que eles abrem a portinha, o pessoal compra comida e não sei onde é que eles comem, porque não tem lugar para sentar. Mas muita gente faz isso aqui, então quem não tem dining plan normalmente vai para um lugar desse, não sei onde é que come. Faço ideia. E questão de transporte aí, sua moradia é off-campus, é dentro do campus? Você precisa pegar ônibus, trem, bicicleta? É dentro do campus, então para mim é muito confortável. Nossa, completamente diferente da minha rotina no Brasil, porque no Brasil aí acho é longe, né? Então a gente gasta aí umas 2 horas e pouco no Fica metrô, tranquila no. que não tem mais EASH. Não tem mais reais. Mas então, na Unicid também não é muito perto, né? Mas assim, é muito diferente você morar muito perto. Aqui eu acho que a grande, grande, grande maioria dos estudantes mora dentro do campus ou muito perto. Tem muito apartamento circulando o campus e é assim, são moradias que são. Aqui nos Estados Unidos, não sei se é aqui na costa leste, alguma coisa assim, que eles têm muita. Eles não tem muito prédio. Em São Paulo, no Brasil, você tem muito prédio. Aqui é muita casa grande, velha. Então, assim, tem uma casa com 6 quartos e o pessoal divide. Tem uma casa com 4. É muito difícil achar casa ou apartamento de um quarto só, ou coisas assim menores. Então, o pessoal mora aqui, eles já têm como faz, essa cultura de dividir quarto, tal, morar perto de onde vai estudar, de onde vai trabalhar. É, e eu não pego muito transporte, porque como eu moro aqui, é, dos meus prédios, eu moro de um lado, os meus prédios estão exatamente do outro lado do campus, mas minha sorte é que o campus não é muito grande, são 15 minutos andando, e para ir para. Eu sei que tem alguns prédios da faculdade que são um pouquinho mais longe, tipo medicina, essas coisas, e eu acho que tem um ônibus circulando sempre, que é de graça você andar.
tem um ônibus que leva de graça até umas, sei lá, 10 ruas depois da faculdade, então, se você precisar, para rodoviária, acho que eles levam. E o metrô daqui, eu acho que é quase US$ 3. Se converter é caro, se não converter é ok, é normal. Eu não gosto do metrô aqui. Eu acho muito feio, sujo, difícil. O pessoal não dá assistência. É, tem uma coisa assim, se você não comprar, nem todas as estações têm lugar para você comprar o ticket. Se você não compra o ticket, você precisa dar o dinheiro exatamente. Então, assim, não pode dar US$ 3 para comprar 2 tickets, para comprar 2 passes. Você tem que dar US$ 1,50 para cada um, entendeu? Tipo isso. Então, eu não gosto muito do sistema aqui, não. Mas, fora isso, eu acho que é tranquilo. Filadélfia é uma cidade que tem o metrô e tem muito ônibus. Então, Dá pra circular bem por ela. dá pra circular bem. Pra falar a verdade, aqui onde eu tô é assim, perto do centro da cidade, que é o único lugar onde você quer ir, eu acho. Porque se você vai pro subúrbio, não tem muito o que fazer e já é mais perigoso. Todo mundo fala que aqui. Eu moro na rua 40. A universidade vai da rua 40 até, sei lá, 34, 30. E todo mundo fala que aqui depois da 40 é muito perigoso, depois da 42, mais ou menos. E você vê que muda. Aqui é muito diferente do Brasil, eu acho. Você anda um pouco e já tem a sensação de gueto. Assim, do nada. É 2 ruas para lá e você já tem essa sensação. Então, depende. Não sei como seria morar perto de outras universidades por aqui. Eu não sei como que é aí nos Estados Unidos, mas na Europa a noção deles de perigoso é muito diferente da noção que eu tenho de perigoso. Acho por Hum, morar em São Paulo, né? Mas hum, eles falavam assim que as cidades grandes de lá, como Barcelona e Paris, eram tipo perigosíssimas, sei lá o quê, porque eu morava numa cidade que era um ovo. Coimbra é desse tamanho, é, a maioria da população são estudantes. Então eles falavam, nossa, é muito perigoso, sei lá o quê, tipo, pra mim não tinha nada na cidade, era mais perigoso eu pegar o Calmon Viana aqui, não. hum. Mas eu não sei se é assim aí também. Então, eu não sei. Quando eu cheguei, realmente, eles assustam. Eles falam assim, não pode ir lá de jeito nenhum. Tipo, se você for, não é que vai acontecer alguma coisa. Mas eu acho que aqui eles são mais preocupados, tipo assim, no Brasil você não tem muita estatística. Você fala, é perigoso, mas quão perigoso? Quando acontece algum crime, você não fica sabendo. Quando acontece alguma coisa, você vai ficar procurando no jornal uma linha desse tamanho para saber? Não vai. Aqui, quando acontece alguma coisa lá na universidade, a universidade me manda uma mensagem no celular falando, ó, aconteceu assalto aqui, aconteceu roubo aqui. Apesar de não ser tão eficiente, porque eles não falam roubo de quem? Roubo de gente na rua, roubo de loja, o que aconteceu? Não dá muito detalhe. Mas pelo menos acontece alguma coisa. Então, assim, volta e meia aqui eu recebo alguma coisa, tipo, na minha rua aconteceu alguma coisa, ou então, na rua de cima, então você fica meio preocupado porque você sabe quando aconteceu. Então, isso acho que deixa na sua cabeça, tipo, aconteceu um crime aqui, foi nessa hora. Então, já vi algumas coisas acontecerem na rua aqui do lado, 9 horas da noite, ou 8 horas, ou coisa assim. Então, não é tarde pra gente. Mas eu procuro não ficar andando sozinha aqui, não, né, à noite também. Aqui é mais vazio à noite, não tem tanta gente saindo quanto São Paulo, porque São Paulo também é muito movimentado, né? Mas eu não confio, não sei. Faz bem, né? Vamos mudar de tópico agora. É você falar um pouco das aulas. Você falou que a de francês é bem legal e falou que você estava fazendo engenharia de software também, mas o que mais você está fazendo assim que você acha que pode ser legal de compartilhar e alguma diferença que você tem encontrado durante a própria aula? Hum. Olha, eu dei sorte que eu peguei muita coisa que eu acho legal. Semestre passado eu peguei só uma que é muito técnica, assim, que eu pegaria no Brasil, por exemplo, se tivesse oferecimento, que é computação linguística, que eu peguei, essa matéria foi de mestrado, não tinha tanta gente, sei lá, tinha umas 80 pessoas, é, foi uma matéria mais parecida com o Brasil. Acho que foi minha única professora estrangeira, a não ser de francês, que acho que ela é da Bulgária, ela publicou vários artigos, então assim, na minha universidade
eles procuram colocar caras muito bons para dar aula. Então, essa aula de computação linguística foi legal. Foi a mais parecida porque, assim, era uma aula que ela dava a aula, só ela, tipo, se alguém tinha alguma dúvida, perguntava, mas não era nenhuma competição para ficar levantando a mão, nada assim. Ela não esperava muita participação e foram uns assignments, assim, umas tarefas. Tive 4 projetos durante o semestre e vários quizzes que era pelo computador que se fazia, mas não tive prova, nada. Aí eu fiz fundamentos de liderança, que essa é para engenharia inteira e foi muito legal. Eu peguei, assim, tem a ver com sistemas de informação, assim, mais parecido com empreendedorismo e tal, e era para engenharia, esse fundamento de liderança, então para mim foi muito interessante, o professor é ótimo. Se tiverem a oportunidade de pegar uma matéria, assim, que seja mais voltada à liderança, empreendedorismo, isso é muito forte aqui nos Estados Unidos, então isso eu achei que valeu muito a pena. Foi uma matéria que exigia muita leitura, assim, durante a semana e muita participação, mas de um jeito mais legal. O professor perguntava, era mais dinâmico. Peguei ciência cognitiva, que, surpreendam-se, é uma matéria de ciência da computação aqui. Tipo, como é que o computador funciona? Tipo, o computador pensa, não pensa? Como é que ele pode funcionar mais parecido com o cérebro e tal? Tive um professor que era de ciência da computação e um que era de, tipo, neurologia, eu acho, uma coisa assim de medicina. E foi muito bom ter os dois, assim, porque são visões diferentes. Essa exigia participação, mas nem tanto. E tinha um negócio muito legal, mas foi caro. Ó, $100 para comprar um clicker, que eles chamam, que é um aparelhinho que tipo, eles colocam uma enquete na tela e aí o pessoal, durante a aula, clica, tipo assim, pra falar, eles falam, o que você acha disso? Aí você clica e aparece lá, tipo, a porcentagem de pessoas que gostaram. Então, assim, Você teve que comprar isso? Pois é. E o professor avisou super em cima da hora, porque eu li o negócio, eu li o que estava escrito, e eu vi que ele falava alguma coisa de clicker, mas eu não entendi o que era. Até começar a aula eu entender o que era, já não dava mais tempo de encomendar online, aí tive que comprar $100. Então, assim, é um dinheiro que tem que estar preparado. Assim, deve ter gente que não comprou, mas estava escrito lá que era obrigatório, eu não sabia se eles iam checar ou não, e foi legal ter. É porque era uma aula muito grande, tinha umas, sei lá, 150 pessoas. Então, foi uma aula muito legal, mas também tarefa toda semana, coisa assim, mas como era introdução, era uma matéria introdutória, não era tão desafiador assim, mas eu penei um pouco na parte de biologia, essas coisas que eu não saquei muito. Fiz também a outra matéria, escrita acadêmica para não nativos, então era produção de artigos científicos. Foi muito bom porque normalmente você tem que saber, você tem que escrever e é isso, ninguém te ensina como é que faz, tal. Você pega um professor, espera que seja que ele te guie um pouco em como é que você escreve, mas aqui foi muito bom. Foi uma sala que eu fiz, uma amiga, então foi bom. É uma sala que eu encontrei pessoas internacionais, né, que não nativos. É bom que aqui eles têm uma infraestrutura muito boa e o tipo de sala que eles escolhem depende da matéria. Então, por exemplo, essa era uma sala pequena, então deixou a gente muito próximo e a professora era muito legal, foi bem técnico, assim, e também teve apresentações orais, esse tipo de coisa, para deixar você mais confiante. Eu aprendi várias coisas de engenharia pela apresentação dos outros, tá? Então, foi bom. E esse semestre eu estou pegando empreendedorismo e engenharia. É muito bom estar numa universidade como a UPenn, porque eles trazem muita gente muito boa. Então, contatos de empresas, tal, já teve umas palestras, mas a maioria das aulas não é palestra, é conteúdo mesmo. Os professores têm experiência no mercado. Aqui, essa coisa de investidor, investimento, esse tipo de coisa, startup, é muito grande. Então, tem muito conteúdo sobre isso, de coisas de finanças e tal, mas está sendo uma matéria bem desafiadora, porque eles dão muita tarefa. A gente não espera, porque no Brasil, mesmo quando você tem uma tarefa, geralmente assim,
algumas grandes tarefas durante o semestre, sei lá. Aqui, assim, você perdeu uma semana, você se ferrou, porque é uma porcentagem que você não vai conseguir de volta. Então, assim, tem algumas diferenças e é meio que uma competição para o pessoal levantar a mão. O professor mesmo fala que a participação é 40%. Então, dependendo da matéria, tem umas questões assim. Estou fazendo computação gráfica e aí que eu percebi que é meio que mito falar que todas as matérias aqui vão ser boas, todos os professores aqui vão ser bons. É, eu não poderia ter feito essa matéria no Brasil, por exemplo. Foi uma surpresa para mim, porque eu tive tantos professores tão bons e esses professores estão meio confusos, assim, não explicam muito bem. A matéria é difícil. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não, me abstenho de comentários. Mas não, mas assim, é uma matéria difícil de ensinar. Então, a abordagem que eles pegaram aqui não tem muito a ver a matéria que você está fazendo, tipo, que você aprende na aula com a sua tarefa. As tarefas não foram básicas e no Brasil você tem turma mais fechada, você tem assim, você chega na aula, você dá um sorriso para alguém te responde com um sorriso, você meio que pergunta alguma coisa para alguém. Nessa aula, eu cheguei já pensando, preciso fazer algum amigo. Sentei do lado de uma menina, ela sorriu pra mim e falei, pronto, beleza, dá tudo certo. Ela não tá pegando a matéria para crédito e ela não é da área. Então, ela não consegue me ajudar, assim. E tô meio perdida. Seria muito bom ter encontrado algum amigo, porque tá sendo uma matéria difícil que eu não tô conseguindo aproveitar tanto. Então, acho que tem que ficar bem de olho nas reviews que o pessoal dá aqui. Aqui o pessoal é mais aberto em relação à crítica mesmo. Então, no Brasil é muito difícil você criticar alguém, é muito difícil fazer um comentário objetivo sobre a pessoa e tal. Aqui eles criaram um aplicativo, acho que então, aqui tem muita abertura para produções de alunos, então muitos alunos fazem aplicativos e teve esse aplicativo, por exemplo, que é uma review dos cursos, todo semestre você dá um feedback e o pessoal fala, assim, resume num comentário. Nessa matéria tinha pessoas falando assim, não tem a ver as coisas da aula, tá? Então, isso é uma coisa boa que eu gostaria, talvez, no Brasil de ter mais, que é uma abertura maior para ser mais objetivo sobre as aulas, sobre os professores, sobre... E estou pegando comunicação científica e francês. Francês está sendo muito legal. E é uma matéria, assim, que eu fiquei... Quando você fala, né, estou pegando francês. Para o brasileiro é muito diferente. É tipo assim, estou pegando uma matéria coxa, nada a ver com o que você está fazendo e tal. Para mim, está sendo uma experiência muito legal, porque aqui eu estou tendo a oportunidade de ter aula com uma professora muito boa, francesa, e a aula tipo, a turma é pequena, acho que tem 15 alunos, muita interação, é muito voltada à conversação, e tem tipo, tem muita tarefa, tem muita coisa para fazer, mas e eles puxam mesmo, assim, toda semana é um conteúdo diferente, então para mim está sendo uma experiência muito boa. Eu imagino que seja difícil comparar no geral assim, mas se você pudesse colocar as matérias que você teve no Brasil e nos Estados Unidos, quais você falaria que é mais difícil no Brasil, nos Estados Unidos, ou eles são tão diferentes que não tem como comparar dificuldade no geral? É difícil essa, porque eu peguei, vocês viram, as matérias que eu peguei aqui não são normais no Brasil, então não seria a mesma coisa. Não estou pegando matéria obrigatória aqui. A matéria, por exemplo, mais normal para undergrad, porque eu peguei várias matérias de mestrado, a matéria mais que tem a ver com a minha graduação no Brasil é computação gráfica, que eu estou me ferrando, que não está sendo muito boa e não está sendo fácil. Então, assim, é mentira o que mentira não é mito, né? O que muita gente pensa. Deve ter gente que chega aqui e achou tudo trivial. Eu tenho amigos em outras universidades, em outras matérias tal, que falaram que nada que é um desafio, que eles estão pegando a mais em tudo. Eu consegui um a mais, ou dois, sei lá. Tipo assim, não é tão fácil quanto a gente pensa, porque no Brasil você tem a sua turma, você já tem mais
você já sabe mais o que esperar, então talvez seja essa também a coisa, mas você tem que acostumar muito rápido com o jeito deles aqui, que é assim, você perdeu essa oportunidade, você se ferrou, entendeu? Então, por exemplo, se você perde duas matérias, se você perde duas tarefas, dependendo da matéria, você já está muito atrás. E aqui tem muita competitividade, não sei, nessa universidade que eu tô, no meu major, pelas conversas que eu ouço, é muito assim, mas e aí, qual foi seu GPA? É porque eu tô nesse grupo, ou porque eu fiz isso, porque semestre passado eu fui convidado por tal empresa para fazer não sei. Então, assim, é uma competitividade muito diferente no Brasil. Então, você tem que se acostumar com esse jeito muito rápido. E se você. Eu devia, por exemplo, nessa matéria de computação gráfica, ter grudado nos teacher assistants, tipo, que são tipo monitores, que aqui na minha universidade eles têm muito, tem tipo 1 a cada 10 alunos, e você tem que grudar neles, porque senão você não vai conseguir fazer a tarefa dependendo da matéria. Então tem que ficar muito ligado nessas coisas que, talvez por isso, aqui você tem muito mais recursos, e dependendo da matéria não é tão difícil o conteúdo mesmo, mas tem que ficar muito de olho em qual que vai ser a pegada do professor. Eu acho assim, no Brasil, porque você é muito mais livre, dependendo da matéria, o pessoal faz nas coxas, consegue ali o mínimo para ir e tal, e realmente é meio triste que não tem uma sequência. Mas aqui também não adianta chegar esperando que o professor vai te mostrar o caminho, vai te mostrar como é que linka uma matéria a outra, você vai aprender mais. Porque você tem a oportunidade, e por estar ali na matéria toda semana, você pensa, tipo, estou aprendendo mais, mas depende muito. Vou aproveitar aqui que a gente já atingiu um número bom de pessoas visualizando a Jesus. entrevista. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, comenta lá no YouTube. Eu sei que agora é meio tarde, porque a gente já tem 1h05 de entrevista e está chegando ao seu final, mas se alguém tiver alguma pergunta que acha que é importante fazer, que não foi feita até agora, coloca lá no comentário que eu e o Atila vamos estar olhando aqui. Se surgir alguma coisa, a gente pergunta para a Gabi. Agora, voltando às aulas, você pegou bastante coisa de mestrado, Gabi. E eu ouvi falar que o mestrado era infinitamente mais difícil do que o undergrad aí. Você sentiu essa dificuldade? Você teve um momento que você pensou, nossa, não deveria ter pego essa matéria de mestrado? Ou foi só com computação gráfica isso? Então, isso foi diferente para mim. É porque, assim, muita matéria que eu peguei é mais alternativa, né? Não é tão técnica. Eu acho que matéria de mestrado que seja técnica é muito difícil. Eu vi um pessoal que está fazendo matéria de química agora, que química é terrível, tá? Então, depende do departamento. Mas, por exemplo, essa matéria que eu peguei de computação gráfica é graduação, não é pós. E é a matéria que eu estou mais tendo dificuldade. Mas eles esperam coisas diferentes. Então, por exemplo, eu fiz computação linguística, eles já esperam que você faça um negócio. Então, não tem tanto TA ali te ajudando. Tipo, é mais parecido, talvez, com o do Brasil, que você tem que fazer, entendeu? Então, você tem que se virar. Essa matéria de empreendedorismo também é assim, toda semana você tem que escrever uma redação sobre, tipo, 3 artigos, é um caso, e na outra semana você tem que ir no outro dia da semana, então toda semana tem as 2 coisas que você vai fazer. É muito trabalhoso, mas depende, eu acho, do grau de teoria que você vai ter que aprender, depende. Eu sei que matéria de... como eu posso falar? Não sei, acho que depende. Tá bom. Vamos para a próxima, então. A gente discorreu um pouco de tudo que você viveu aí, mas teve alguma dificuldade que você encontrou desde quando você chegou aí, seja na casa ou na aula, que você falou que às vezes você não consegue se enturmar muito, mas é porque eles não têm a turma fixa, ou alguma outra coisa que você ressaltaria como uma dificuldade que você teve ou que você está tendo ainda? Bom, isso é uma coisa que depende também, porque não é falar que eu não conheci ninguém, por exemplo. Conheci algumas pessoas, mas eu me aproximei mais de pessoas internacionais. Americanos mesmo, tem uma menina no meu dorme que fala português, que está aprendendo. Aí a gente acabou se falando, ela é muito boazinha, a gente jantou uma vez, a gente vai jantar de novo.
teve essa menina na minha aula de computação gráfica que eu conheci, que ela faz antropologia, tipo, mas ela se aproximou para me pedir para mandar as coisas para ela. Então, assim, são umas aproximações diferentes, eu acho. É mais fácil você encontrar alguém porque a pessoa precisa de alguma coisa, porque você precisa da pessoa, do que mais falando. Eu não sei como seria se eu fosse uma estrangeira no Brasil, porque no Brasil a gente não tem muito. Aí que tá. Aí quando chega alguém, muita gente fica interessada em ir lá ajudar, tá? Mas depende, porque não sei. Aqui eles não têm uma turma tão fechada quanto a nossa, porque na nossa é bem fechado. Mas eles também têm. Eu vejo algumas pessoas conversando, que elas se conhecem de outras matérias, tal. Então eu acho que depende. Só que a gente tem que. O choque cultural, assim, essa coisa de a cultura é diferente, é que a gente não pode esperar como eu, assim, fui ingênua de esperar, obviamente. Eu nunca tinha saído do país e, assim, fui para 2 estados diferentes do Brasil. Então, assim, eu sempre fui muito fechada, assim, na minha imagem de mim. E chegando aqui, achei que ia ser a mesma coisa. Mas a gente não pode esperar que um elemento da cultura não afete os outros, não é isolado. Então, assim, o americano é mais independente, é mais objetivo, tal. Isso também afeta outras coisas. Então, é menos apegado, eu acho, a família, a amigos, assim, tipo, é muito independente. Não é que no Brasil que você fica morando com a sua família para sempre, que você liga toda hora para mãe e pai falar, que você encontra alguns amigos, na próxima vez que você encontra, tipo, se você fez meio que uma amizade, você já fala oi, tudo bem, tipo, já começa uma conversa. Aqui, dependendo da pessoa, tipo, não sei exatamente como que é. Também coloquei na cabeça que eu era diferente, né? Coloquei na cabeça que, eu sou estrangeira aqui. Então, é uma interação bem diferente. Isso pra mim tá sendo um desafio. Tá sendo... Eu tenho que melhorar também em algumas partes, então tem que me adaptar, né? Ver, eles não me chamam pra sair, mas eu também não chamo, entendeu? Pensando, não, mas eu não sou americana, eu não sou daqui, entendeu? Então, depende, essa está sendo, acho que, a minha maior dificuldade, porque eu tenho me aproximado mais de gente internacional. Mas, fora isso, mais se acostumar a fazer tarefa bem regrada, com menos horários convencionais, a conversar, tipo, não perder os contatos do Brasil também, quando tá longe, esse tipo de coisa. Ó, Atila, você vê se tem algum comentário, alguma coisa? Tem pergunta lá já. Deixa eu completar aqui o que a Gabi disse. Complete então. Quando eu fiquei na Europa, eu senti isso que você falou, porque eles já estão tão acostumados com estrangeiro que você é mais um para eles, tipo. Eles não estavam nem aí pra mim, eles não queriam. Aqui no Brasil é novidade e tal, você quer falar. Eles não queriam saber de mim, eles não queriam saber quem eu era e tal, então. Aí você fez mais amigos do que eu, por exemplo. Eu fiquei 6 meses e eu fiz 2 amigos portugueses. O resto era tudo estrangeiro também, porque eu acho que como eles estavam na mesma situação que eu, eles se encaixavam melhor no círculo, assim, de amizade, entre aspas, né? E não sei, né? E como pra eles é tão comum, pra gente tão diferente, às vezes a gente acaba achando que vai ser igual aqui e acaba tendo uma decepção lá. É diferente, assim, é uma boa experiência. Eu acho que está sendo ótimo que muita gente está saindo para ter essa experiência que talvez nunca teria, porque você tem que se adaptar mesmo a muita coisa diferente. Quando você sai da sua zona de conforto, é muito diferente. Então, lá do YouTube a gente tem a Beatriz, com saudade de você aqui no Brasil já. E tem uma pergunta sobre o seu nível de inglês, né? Isso é uma pergunta minha também, porque eu imagino que uma coisa é você aprender inglês aqui e tal, você vai na escola e fala com a professora e volta pra casa e tá no português de novo. E como foi viver o inglês na vida real, assim mesmo, né? Todo dia você sai, hello, how are you? Como foi seu desenvolvimento? Você teve alguma dificuldade ou foi natural? Deixa eu complementar aqui só, que eu acabei de ver a pergunta também, que ele falou que a nota foi alta do TOEFL, isso é verdade, né? Mas eu também aqui, eu fiz inglês por muito tempo, 5, 6 anos,
E quando eu fui para os Estados Unidos, parecia que todo mundo era rapper, assim, eles falavam muito rápido e eu não entendia quase nada na primeira semana. Então, aproveitando isso daí, como que foi? Tanto a parte de entender eles, quanto conversação escrita, que eu acho que é uma parte que é meio negligenciada aqui no Brasil, a parte de você desenvolver a escrita em inglês. Hum. Então, eu tinha estudado bastante no Brasil, desde que eu estava na oitava série, eu acho, eu fiz inglês, então foi bastante tempo, e eu estudei por conta, né, para o TOEFL, mas eu estudei bastante, então assim, peguei um livro que minha mãe tinha sobre o TOEFL e fiz vários exercícios, conseguir uma nota alta no TOEFL tem mais a ver com a sua habilidade de conseguir notas altas em provas em geral. Então, por exemplo, se você sabe qual que é o método, como é que você aplica para ir melhor na prova. Então, basicamente isso. Também tem um conhecimento geral, assim, do inglês. Tem várias coisas que vão cair, tem várias coisas que não vão. Então, a nota está muito relacionada, mas não está tão relacionada, eu acho, com você chegando aqui, o que vai acontecer, né? Quando eu cheguei, olha, é muito diferente isso. Isso é uma opinião muito pessoal. Mas tem muitos. Tem vários sotaques. Você não consegue identificar o que tem de diferente, mas tem muita gente que fala muito baixo e vai falando umas palavras desse jeito e você não entende nada. Aí é muito chato. Você pede pra repetir uma vez, duas vezes, três vezes, aí você só entende alguma coisa, responde, mas nem que seja errado, porque daí a pessoa vai te perguntar outra coisa, vai usar outras palavras, entendeu? Quando eu cheguei aqui no aeroporto, falaram comigo algumas pessoas bem assim que parecia rapper mesmo. Então, sotaque de negro é muito diferente mesmo, eles falam diferente. De É muito difícil. afro-americano, Gabi. Hã? De afro-americano, pô. Afro-americano, desculpa. Não, mas assim, não sendo. Não queria falar nada, mas é que aqui é muito diferente do Brasil. No Brasil não tem essa coisa de negro, depois mulato, tá? Aqui afro-americano é meio que standard, eu acho. Tipo, a maioria que encontrei tem uma fala diferente. Você não vê muita gente no meio, assim, que nem no Brasil. No Brasil eu não diria isso, mas aqui é diferente. Quando você chega é bem a coisa de filme mesmo. Pelo menos aqui na Filadélfia. Talvez seja aqui. Quando eu cheguei, as pessoas já falaram comigo de um jeito que eu não entendi. Mas logo depois, também tive ajuda no início, mas logo depois já foi mais fácil conversar. Você encontra muita gente que já pergunta. Você está no elevador e a pessoa te pergunta, de onde é que você é? E aí você fica, como é que você sabe? Que eu não sou daqui. Tipo, a gente só falou de conversa de elevador. Eu falei, oi, como é que você sabe que eu não sou daqui? Então, assim, tem sotaque, eu tenho um sotaque que eu não sei direito qual é, mas é muito aparente, porque as pessoas sabem que eu não sou daqui. Não tive muito problema em aula. Os professores falam bem claro, não tive problema com isso, mas às vezes você conversa com alguém, sei lá, em restaurante, eu nunca entendo. Porque as pessoas falam muito rápido e é sempre a mesma coisa que o pessoal já está acostumado. Então, em restaurante é difícil, dependendo do lugar que você vai, é mais complicado de ouvir. Se você vê sotaque, acho que, não sei, Filadélfia tem um sotaque que eu não consigo identificar, mas é diferente. Então, se você vê pessoas daqui, é um pouco diferente. E sotaque mais do sul, é que eu não conheço quase ninguém do sul, mas é difícil de entender também. Mas... E sobre a questão de escrita, Gabi? Você acha que deu uma grande evolução? Você já era uma escritora nata? Como que é? Olha, eu não tenho muito feedback da minha escrita aqui. É um problema. Eu fiz a aula de escrita acadêmica, que já me ajudou muito. Mas é acadêmica, né? Então, assim, tem o inglês, lógico que é uma questão, é um fator. Tem uns erros, assim, que são tão óbvios para eles, mas que pra gente é tão difícil, de preposição. É muito difícil. Então, assim, você tem 109 no TOEFL, você acha que leu muito, você acha que fez muita coisa, mas você erra umas preposições óbvias, assim, que você tem que estar sempre aprendendo, que nem português, tipo, tem que estar sempre atento. Depois de um tempo eu acho que fica mais difícil aprender, então assim, agora, depois de vários meses, eu não sei se eu estou evoluindo ou se eu estou meio que estável nos meus erros, mas
aqui você precisa treinar muito, então se você fica atento, aí tem algumas coisas que são diferentes, então escrita aqui, eles esperam que você seja mais direto. Eu tive que melhorar isso. Então, toda vez que você escreve um essay, eu tive que uma redação, você começa a escrever um monte, porque em português você enrola, tá? Aqui tem que ser bem diretão. Mas é difícil ter feedback também. Esse que é o problema. Entendi. Mas eles têm até um setor aqui de escrita, se você tiver problema, você pode ir lá e te ajuda. Uma amiga minha pediu para eles corrigirem os textos, não deu muito certo, mas dependendo da Mas dificuldade. a intenção deles é ajudar, né? O importante é isso, né? É. É, aqui tem mais uma pergunta que eu vou interpretar ela, porque eu não sei o que realmente ele quis dizer, então se eu interpretar errado. Ele escreveu: o que acontece se tu perder alguma disciplina? O que eu entendi? O que acontece se você for reprovado em alguma disciplina? Eu não sei se é isso, mas Tá. desculpa se não for. Mas se for isso, o que acontece, Gabi? Então, eu não vi nenhuma regra exatamente para uma disciplina. Você, todo semestre, precisa dar um feedback de quais foram suas notas e tal. E o que eu vi é que você tem que ter um GPA acima de, que é a média, né, do semestre, acima de 4, não, acima de 2. E o GPA vai até 4, vai de 0 a 4. Aqui as notas são bem diferentes do Brasil. No Brasil, a maioria das universidades, não todas, né, usam de 0 a 10 o sistema. Aqui eles usam umas notas, tipo, durante o semestre, dependendo do professor, usa porcentagem até 100%, sei lá. E aí, no fim do semestre, eles te dão a nota entre A e D. E depois de D, é F. Eu acho que A é de... E aí tem o mais, que dependendo da coisa, converte para um número diferente. Mas o A é de 90 até 100%, depois B, 80 até 90%, o C de 70 até 80% e o D de 60 até 70%. Então, assim, se você tiver menos que isso, você já falhou a matéria. Então, é o nosso... Tipo, não importa o que você tirou. Então, enquanto pra gente, assim, você tirar 4,9 faz alguma diferença, pra eles aqui não faz diferença nenhuma. E eu não sei, as pessoas não tiram D, eu acho. É que aqui eu ouço muita gente só falando dos A's e dos B's deles, geralmente de A. Então, na minha concepção, eu tô morrendo de medo agora, porque nessa matéria de computação gráfica, não importa o que eu faça agora, basicamente eu tiro C. Então, eu estou preocupada, porque nas outras matérias eu fui bem, mas nessa, por exemplo, eu espero que não tenha nenhum problema se eu tirar um C ou um D. O C eu acho que não. D, eu acho que não também. Agora, F, eu acho que talvez você tenha que pedir para o seu advisor explicar a situação. É bom conversar com o advisor antes, falar, olha, estou com essa dificuldade, se eu falhar é por causa disso e tal. Ver alguma coisa assim, mas eu acho que não tem problema. O problema é só o GPA no geral, acho. Entendi. A gente tem mais uma pergunta aqui que é sobre o TOEFL, mas eu vou falar que a gente vai fazer uma postagem mais direcionada a isso no blog, que eu acho que a gente já se estendeu bastante, apesar de parece estar fluindo a conversa. Já foi 1h20 de entrevista. E eu acho que esse tema é legal a gente abordar só esse tema num tópico, às vezes até fazer um vídeo, mas falar mais sobre ele, explicando o material, o tipo de prova, o IBT e ITP que são um pouco diferentes. Então, vou deixar para a próxima, deixa eu ver se tem. Agora umas perguntas mais descontraídas, que é se você faz algum plano de voltar ou ficar nos Estados Unidos, se você pretende trabalhar aí, fazer um mestrado aí, e o que você mais sente falta do Brasil, se puder. Às vezes você pode até juntar essas duas para explicar por que ficaria ou por que não. Então, eu não sei o que eu vou fazer agora, que voltando para o Brasil, tem 1 ano e meio para terminar, é pouca coisa, e depois disso não sei se eu quero um mestrado, um doutorado. Aqui percebi que pode ser que eu não queira, porque é complicado, você está num outro país, você tem requerimento de bolsa, então, por exemplo, essa matéria eu já não esperava que fosse isso, um C, por exemplo, então, bolsa para doutorado, acho que normalmente você não pode tirar menos que B, alguma coisa desse tipo.
e tem várias regras. Não sei, pode ser que sim, mas se eu voltar é por causa da minha área, que é muito boa aqui. Então, se eu voltar, vai ser por causa de grandes empresas, de boas empresas, desse tipo de coisa. E eu gosto do inglês. Mas, se bem que depois de um tempo você esquece que você está falando inglês, você nem percebe. Mas eu tô com muita saudade do Brasil, porque eu não sei, eu acho que o contato com as pessoas é diferente, você se sente mais próximo, mas também depois de um tempo aqui você fica pensando, todo brasileiro é maravilhoso, todo brasileiro é lindo, maravilhoso. Não é, né? A gente sabe que em todo lugar tem gente que não é. Mas uma coisa importante que eu não mencionei é o clima, porque aqui na Filadélfia está sendo muito difícil para mim. Não é um dos piores lugares, mas é assim, neve e neve e neve. Falaram que aqui foi o pior inverno, sei lá em quantos anos, e é muito difícil você sair e ter que colocar tudo. Aí de repente você entra na sala, tem que colocar. As pessoas nem sentam uma do lado da outra. Eu imagino que seja assim o tempo todo, porque eles estão acostumados. Que no inverno você precisa de uma outra cadeira só para colocar seus agasalhos. E você sai, não tem sol, então fica meio depressivo e fica o vento cortando. Então, assim, o clima faz muita falta. Por causa disso, estou com muita saudade do Brasil. Mas eu achei muito legal essa experiência internacional. Eu queria fazer alguma coisa, talvez não aqui, em outro lugar, não sei. E você falou do Brasil, que até foi a pergunta que eu fiz, mas eu lembrei de uma coisa que eu não perguntei. Para você, como que foi a comida aí, especificamente? Porque quando eu comi aí, por exemplo, o arroz não tinha gosto de nada. Não, Então foi meio ruim, assim. Mas em geral, para você, não sei se você come de tudo, mas como foi aí chegar e pegar uma cultura de alimentação diferente? uhum. Olha, o meu dining hall é muito bom porque tem muita comida, muita opção de comida. Eu gosto muito, apesar de que tem alguns dias que eles colocam umas coisas loucas, chiques, assim, muito diferentes, que são todos horríveis. Então, assim, depende do dia. No dining hall eu sempre tenho salada e eu sempre tenho lanche, tipo, eu sempre peço pão normal com presunto e queijo. Mas é diferente, a coisa sempre tem batata frita, sempre tem ketchup, sempre tem hambúrguer, tipo esse tipo de coisa, e pizza. Então, tem tudo isso no dining hall e eles têm 1000 sobremesas, então assim, você vai comer, entendeu? Mas se Mas, você tiver um projeto para ganhar alguns quilos, é mais fácil. então, aí que tá, eu já ganhei uns quilos aqui. Mas é diferente, você não pode chegar aqui esperando que você vá comer sempre seu arroz com batata, com carne e tal, porque não tem. Toda vez que eu pego arroz aqui, eu parei de pegar, porque toda vez eu, nossa, tem arroz hoje. Não, não é arroz, é tipo, muito diferente. No Brasil a gente usa muito sal para tudo. Percebi muito isso aqui, porque eles não usam tanto sal. O que eles usam muito é pimenta. Então você tem que perguntar em todo lugar se é apimentado. Eu sempre pergunto, a pessoa normalmente ri e fala, claro que não. Mas aí tem várias vezes que a pessoa fala, não, espera, um pouco. Então eu já não pego, porque eu não gosto de nada apimentado. Fora isso, eu procuro pegar comida italiana, quando eles fazem alguma coisa tipo macarrão, alguma coisa assim, porque é o nosso acompanhamento, né, para carne, porque senão eles pegam a carne só e é isso, o seu almoço. Então, depende das suas expectativas. Comendo no dining hall é bom, mas se eu comesse fora, é meio caro. Eu acho que compensa mais cozinhar mesmo. Mas aqui não tem É. creme de leite, não tem várias coisas que no Brasil a gente usa para tudo. Nossa, como vou fazer estrogonofe, pô? Então, você tem que ir numa loja brasileira comer, porque eu tentei fazer um aqui e ficou horrível. E daí essa pergunta agora me lembrou de outra coisa. É questão de academia ou esporte. Eu não sei se, pelo menos aqui você não era muito ligada nisso, né? De esportes. Mas aí você sabe como funciona, por exemplo, se um bolsista quiser participar na universidade, jogar alguma coisa, ir na academia aí. Estudante de graduação normalmente tem academia free aqui. Então, assim, a academia aqui na minha universidade é muito perto. Normalmente é perto, dependendo da universidade, maior ou menor.
Aqui eu acho que é um tamanho normal, não fui para todas as salas, na verdade só entrei 2 vezes e nenhuma das vezes eu fiz exercício. Então, assim, não sou uma pessoa muito ligada nisso para dizer se é boa, se não é. Mas eu ouvi falar que as esteiras têm a TVzinha para você ver e tal, assistir Netflix, sei lá, enquanto você tá assistindo. Então, assim, é uma. Aqui eles têm uma cultura ligada a isso e tem muito grupo de esporte. Então, se você for ligado a esporte, é muito mais fácil para você, eu acho, fazer amigos, assim, esse tipo de coisa. Que eles têm grupo de corrida, grupo disso, daquilo, tem lugares aqui para você usar. Então, nisso, tá bom. Legal. A gente já deu agora 1h30 de entrevista e antes de começar a gente tinha comentado que em meia hora acho que seria suficiente para responder todas as perguntas. Parece que é mais difícil do que eu pensei, o assunto vai sim prolongando e por mais que a gente parece que não tenha enrolado, foi bastante, mas eu achei que foi bastante proveitoso. Queria agradecer a você pelo tempo, você disponibilizou aí 1h30 que você podia estar estudando computação gráfica Nem me e der. queria agradecer ao Atila também por estar aí dando o suporte aí nessa entrevista. Ele vai conduzir, acho que a próxima. Eu não E tô queria. sabendo essa história, não. Ah, surprise, motherfucker! E queria agradecer a todo mundo que está assistindo o vídeo aí. Quem puder curtir a página no Facebook para ficar mais por dentro das notícias. A gente vai tentar estar fazendo essas entrevistas semanalmente. Se der tempo, a gente faz até mais, mas daí vai chegar a época de prova, a gente vai fazer menos. E. Você só tem uma matéria aqui que você está concordando, cara. Então eu E. queria agradecer a vocês pelo convite, que eu achei a ideia muito legal. Queria mesmo fazer alguma coisa, porque tá tanta gente saindo, acho que cada um vai ter uma experiência diferente, muito rica para contar. E eu queria agradecer pela oportunidade. Espero que eu não tenha falado nada que ofenda ninguém ou falado alguma coisa que. Porque assim, nada é bem assim, né? Então, assim, essa foi a minha experiência muito específica nessa universidade, nessa cidade, do jeito que eu sou. Então, assim, para ninguém levar tudo a ferro e a fogo, porque depende muito. Só ter isso em mente. Legal, então. É, É, o, essa, pode falar, Tio. é só pra complementar que essa foi só a primeira entrevista, que nem você falou, e que a gente vai tentar entrevistar pessoas em outros países, inclusive, né? Então, o pessoal não só pensar que vai ser Estados Unidos, a gente tem planos de Japão, Europa no geral, né? E para curtir a nossa página no Facebook e acompanhar o blog, né? Porque a gente primeiro criou o blog e a página no Facebook para divulgar o blog. Então, a ideia é fazer mais vídeos, mas vira ou mexe a gente vai publicar algum texto lá explicando alguma coisa, dando alguma opinião nossa. E agradecer novamente, né, o pessoal que assistiu com a gente. Quem não pôde assistir, a gente vai divulgar o link depois e colocar lá no nosso site, né, o vídeo na íntegra. Eu acho que é só isso. Bom, tem um último comentário aqui que falaram que existe um tal de table cream aqui, que você não conhece, que é o creme de leite, que Tem? mandaram até a foto, chama table cream, ou tá escrito creme, média crema. E você que perdeu aí esses 6 meses sem creme de leite. Ih, que droga! Hein? Não, não sabia. Eu fiquei procurando umas coisas, mas não sabia como achar. Tipo, nem achei fermento aqui direito. Então, assim, essa eu sei que é falha minha do fermento, porque eu sei que alguém comprou e me falou, mas não. Mas é difícil achar, não tem todo mercado. Mas média crema, eu Legal. vou olhar. Obrigada. Bom, agradecer de novo, falar um pouquinho de como vai continuar. A gente, além das entrevistas, o Atila falou dos textos. Eu tenho umas outras coisas em mente para falar um pouco, talvez, de mochilão que eu fiz. Pegar umas outras pessoas que também fizeram esse tipo de. Que é um pouco diferente do acadêmico. Um pouco não, bastante diferente do acadêmico. E talvez até outras coisas, mas ainda a gente tem que ver o que vai desenrolar. Bom, é isso aí. Obrigado, Gabi. Obrigado, Atila. Obrigado aos telespectadores. E boa noite.